Boa noite, experts! Estamos novamente aqui para o nosso episódio do podcast. E hoje com um tema bem diferente. Nós não trouxemos convidados, né? Nós estamos aqui hoje, eu, William Santana Martins. Eu, Valéria Marinucci Martins. Vamos falar um tema muito legal. Eu acho que é de grande importância, principalmente para os empreendedores, os casais empreendedores. Olha só, pessoal, olha a dica aí, anota tudo aí, porque agora vai uma história aqui de vida, não é isso, amor? Exatamente, é uma história de vida, é uma carreira a dois, né? É onde o casal empreendeu. E nós vamos falar das dificuldades, nós vamos falar dos caminhos que foram traçados nesse tempo de empreendedorismo. Nós vamos falar aí como separar, né, a vida familiar com a vida profissional, né, as dificuldades disso tudo. Não é fácil. Né? Então, nós vamos conversar sobre isso. Vai ser um bate-papo bem legal, acho que interessante para todos. Né? Mas, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que curtam o canal, né? Mande o seu like, coraçãozinho, tá? Estou aguardando, pessoal. Tá bom? É isso aí, amore. Me fala um pouquinho aqui, que agora eu vou inverter um pouco. Ele gosta muito de perguntar, pessoal, mas agora eu vou perguntar. Como tudo começou, Sr. William Santana? Essa é uma história que, quando a gente começa a falar, tem que começar lá, bem assim, tem que começar do início, né? Como dizem, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do tempo que eu trabalhava ainda como subcontador num escritório de contabilidade, né? Como isso começou, você ainda trabalhava numa empresa... em Goiânia, aqui, né, uma empresa de pneus, não era isso? Que revende pneus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho interessante nós falarmos, porque você começa ali, o que é empreender, né? Como que isso surge na vida do casal, né? O porquê disso. Então é interessante nós iniciarmos dessa forma, mostrando que nós começamos ali quando eu era funcionário de um grande escritório de contabilidade, e você dessa empresa, e como que era o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, pessoal, era bem assim, ao mesmo tempo agitado, porém, naquela vontade de ter algo a mais. Desde quando nós casamos, nós sempre pensamos em ter algo a mais. E nessa jornada toda de estar trabalhando, William trabalhando numa empresa de contabilidade, eu estava em outra empresa, uma empresa comercial de pneus. Ele ia todos os dias me buscar a pé para almoçar. Juntos, ele passava, me esperava lá na pontinha, que a gente morava lá na Fama na época. E aí, você me esperava lá na ponte para que eu pudesse atravessar a ponte, que era perigosa, né, amor? Naquela época, perigosa ali. Interessante, né? Porque era ali no setor Fama, e a empresa que ela trabalhava era ali na Avenida Independência. Independência, né? isso. E o caminho era, né? Nós íamos juntos pela manhã, eu levava ela até na pontinha, porque era uma pontinha de pedestre, né? Atravessar um córrego que tinha ali a pé, até na pontinha. O medo era atravessar a pontinha ali. Era né? medo. Ela atravessava e logo chegava na Independência, chegava na loja. Então era interessante essa caminhada, e aí eu voltava. Voltava lá para Bernardo Saião, né, onde era o escritório, né, e começava a trabalhar. E na hora do almoço... Era 2 horas de almoço, pessoal, né? Nós fazíamos uma jornada de 44 horas semanais, com 2 horas de almoço. E aí, na hora do almoço, eu descia, batia meu ponto, ia embora para poder passar pela pontinha. Tava lá o William me aguardando. Legal, porque eu ia até na pontinha, aquele calor, gente, meio-dia, né? Aquele sol, e eu ia andando até lá, falando, não posso deixar a Valéria vir sozinha.
né? Eu ia até lá, te buscava, né? Isso. Você me esperava ali próximo à Esperava ponte, a hora que eu ali. chegava, você descia, Isso. atravessava na pontinha, nós voltávamos e almoçávamos no escritório, No né? escritório. Você lembra? Nós almoçávamos lá no escritório. Teve uma Né? vez, no início, a gente começou a almoçar em casa. Nós íamos lá em casa, eu organizava o almoço, mas aí passou 2, 3 meses, nós dois estávamos ficando muito amarelos, sabe? Aí a gente decidiu, não, vamos almoçar lá no escritório, porque lá o pessoal fazia, e assim nós fizemos, né? Porque era complicado, né? 2 horas de almoço, ou nós fazíamos o almoço à noite, né? E Era, deixava pronto na geladeira, deixa chegar a esquentar. E era, quando nós não dava tempo de fazer isso, nós fazíamos na hora do almoço. Nossa, era a gente, que correria. Você dificuldade. mal terminava, almoçava e já Já pegava tinha ali que o rumo da sair, pontinha, né? a pé, A pé, porque nós tínhamos carro, mas naquela época, uma época de dificuldade financeira, né? sim, Uma coisa incrível, né? O carro só ficava na garagem, só ficava na né? garagem. Era uma Belina, Belina, Belinona, era. interessante aquela Belina. Ah, E nós tínhamos, aí eu ia a pé, porque nós não dávamos conta de colocar combustível para ir ao uhum. trabalho e voltar todos os dias, né? E naquela época, e nem ônibus ali naquela região para descer ali e pegar era difícil. E nem tinha vale transporte naquela época, Não, né? Para a empresa fornecer, na época não tinha porque essa. morávamos perto E também, né? morávamos perto, né? Então era uma situação interessante, né? É, Diferente, é, né? Eu ia até lá, aí eu ia te buscava, te levava, e era assim a nossa a rotina nossa diária, rotina. E a né? nossa alegria, pessoal, era assim, recebia, né? Pagamento ali, dia 5 ali, tava o pagamento na conta, nós tínhamos feito um cartão de crédito. Hum. Pensa numa pessoa feliz num cartão de crédito na mão, era eu e ele. Se por aquela Ai, época isso não era muito disponível, não, né? não Não tinha, era. era Não, difícil você era conseguir difícil conseguir um cartão de crédito, gente. O crédito não estava isso. assim à torta e Ainda direito. mais ganhávamos pouco, né? Era um cartão Pouco bem, isso. bem. Eu lembro direitinho, era o tal Fine e Veste, pode nem. Era mesmo, fazia Era, propaganda da só para poder Fininvest aí, falar, viu? né? Mas era. E aí recebíamos, tínhamos um crédito nesse cartão. O que que a gente fazia? Ia num posto de gasolina, lá na Praça Praça da da Bíblia. Bíblia, Praça da Bíblia, que era o único posto que aceitava o cartão. Então nós íamos lá, colocávamos quantos litros, você lembra? Olha, nós só conseguimos colocar 10 litros de combustível por mês. Aí colocava em bacia e voltava, né? Não, nós andava, Estacionava né? o O carro sábado, o também. domingo inteiro, nós andava com o carro para lá e para cá, para lá e para cá. Na mesma semana já acabava a 10 gasolina, nós litros. andava, estacionava, assim, agora vamos esperar o próximo mês. Uma Belina era bem econômica, né? Era 10 litros que tinha que render. Tinha Aí que render. visitava os parentes, né? Na casa da Era, sua mãe, era. tudo, e dava uma volta, né? Aham. Ali no Mutirama. E aí E voltávamos, foi. estacionávamos na garagem e pronto. Uhum. Né? Então, Sim. esse era os 10 litros de gasolina. Uhum. Bom, mas e aí, né, gente? Mostrando esse período, assim, interessante, né? Eu acho que é o início de muitos brasileiros, né? Começam assim, eu sei que muita gente pensa assim, nossa, mas que dificuldade é essa, né? Nós não éramos assim. Mas nós começamos assim, que eu sei que é a realidade de muitos brasileiros também. Então, é interessante nós falarmos do início, né, até hoje, porque você não começa a escada, você começa pelo primeiro degrau, né? Então, você começa ali pelo primeiro degrau e vai subindo, Sim. né? Vai montando uma carreira, vai montando uma vida aí profissional, né? Então, foi isso. E a partir desse escritório, eu lembro que eu passei num concurso da Fiat, né? Da Fiat do Uhum. Brasil, Foi. né? Eu comecei ali no Banco Fiat, né? Uhum. Passei ali e aí já era para auditor interno, inspetor de operações nas concessionárias Fiat pelo Brasil todo. Então Isso. aí teve uma mudança de vida, né? Nós estávamos ali num salário, né, razoável, baixo, que dava Isso. para mantermos, né, o início de vida. Uhum. E aí passei nesse concurso, nesse processo seletivo da Fiat, e aí as Uhum. coisas começaram a mudar, né? O Uhum. salário bom, né? Uma empresa, uma multinacional, né? E Sim. aí as coisas tiveram uma reviravolta, né? Sim. Mas foi dificultoso também, né? Tivemos uma Foi dificuldade difícil. enorme nisso aí. Conta para nós, Valéria, como que era a situação?
Porque, amor, falar que conseguiu um grande emprego é bom, né? Uhum. Mas e como que era esse emprego? Como que era para você Conciliar, né? conciliar isso aí? Tudo isso, porque nós estávamos já habituados com uma rotina mais juntos, uma rotina mais assim próxima de tudo que estava acontecendo, eu e ele. E nessa época, quando você foi selecionado, eu me recordo muito bem que parece que era em torno de 80 candidatos e você foi o único que passou. E 300 aí candidatos. foi 300 300. candidatos. É. Só sei que eles foram fazendo um monte de teste e Foi uma você foi semana de passando. provas. Foi. E nessa época, pessoal, estávamos grávidas. Estávamos, eu também. Pai, eu Apesar que eu fico, você tenho uma também gravidez, eu fica, tenho uma né? barriguinha aqui bem acentuada, né? E aí, do Lucas, né? Uhum. E o Lucas nasceu dia 28 de fevereiro e o William começou a trabalhar dia 3 de março no Banco Fiat. E o serviço dele, como é de auditor, ele ficava viajando de segunda até sexta. Tinha semana que chegava em casa, era sábado de manhã. Então, Raramente voltava na é, quinta-feira, né? era. E aí, eu e o Lucas, né, bebezinho, pequenininho, lá, passávamos a semana toda, eu em casa com um bebê e o William fazendo trabalho fora. Nessa época, eu estava de licença maternidade, os períodos. E aí foi difícil, porque acabou que tudo ficou, o controle da casa em si ficou muito só para mim, né? É, Porque a dificuldade que nós tínhamos de se organizar e falar e dele compartilhar, dele sair para pagar uma conta, vacinar a criança, fazer isso, não tinha muito tempo para isso. e como o serviço era assim, pessoal, eu trabalhava na região é, norte do país, o centro-oeste, então assim, ela tem poucas concessionárias, mas geograficamente é a maior do país, né? Então, o que que acontecia? Eu viajava na segunda, ia lá para Manaus, por exemplo, trabalhava a semana toda em Manaus, trabalhava em Roraima, né, a semana Uhum. toda, no Acre, né? Então, assim, aí voltava para Goiás, ia para o Mato Grosso, né? Então, assim, era uma correria, né, assim, muito Era acentuada. Era cansativo. cansativo, então era muito aberto. Era um sonho entrar numa empresa dessa, no, multinacional, mas você tem, né, a contrapartida. Né? Falar do termo contábil aqui, tem a Sim, contrapartida disso. Então eu sim. viajava na segunda, voltava na sexta, Valéria com a criança pequena, né, de colo ainda, recém-nascida, e eu viajando. E naquela época a dificuldade era muito grande em relação a pagamentos, igual você falou, de conta, né? De Porque conta, porque não não existia fazia, não Pix, existia Pix, né? TED, né, DOC, TED, nada disso. DOC, para fazer isso era difícil Tinha que ir ao banco. demais. Para depositar, nós É, tínhamos que ir no banco e fazer um depósito no banco, né? exatamente, pagamentos. Então era assim. Pagamentos, Então, tudo então era. foi dessa forma. Né? Mas assim, era um importante, foi uma mudança de vida, né? Foi interessante isso aí. E a Valéria tinha parado de estudar naquela época, né? Você tinha terminado o segundo grau, Não, não era o isso? Antigo Lucas segundo grau? o Lucas, quando saí da licença maternidade, Aham. aí eu saí da empresa, foi aí que eu saí da empresa, e aí resolvi ficar quieta por conta do Lucas e também a Uhum. questão mesmo da nossa dinâmica. É. E o William me incentivou muito a voltar a estudar. E nessa época eu fiz 6 meses de cursinho e depois prestei vestibular para É. ciências contábeis. Porque até aí não foi muita influência do William, pessoal. Foi porque quando na época eu trabalhava na empresa, vi de tudo. Foi muitos anos lá dentro da empresa. Então, assim, eu aprendi a mexer com escrita fiscal, departamento pessoal, o financeiro, fui conhecendo. E o início da minha carreira profissional foi dentro de uma empresa comercial. E isso me trouxe uma visão ampla assim do que realmente eu gostaria. E vendo o William dentro do escritório de contabilidade, também me motivou. E É, aí decidi prestar vestibular para ciências contábeis. e uma coisa que sempre teve presente na nossa vida foram os estudos. Sim. Né? Porque tem aquela máxima, né? Que o conhecimento
é a única coisa que não tiram de você, né? E você, com conhecimento, você consegue mudar sua realidade. Isso. Não é verdade? Então, assim, eu fiz um incentivo para que ela voltasse, né? Ela já tinha esse exemplo, ela já tinha esse conhecimento todo, então tinha que colocar isso em prática. Né? Então é importante. Então, o conhecimento, o estudo, né? Só aí nós vamos mudar a nossa realidade, né? Com o trabalho e com o estudo. Então, foi muito importante esse período. Né? Apesar de eu estar viajando, né? Daquele tanto, né? Então, foi assim, uma época difícil também. Foi. Né? Antes nós tínhamos uma dificuldade muito grande financeira, né? Nesse período nós já ganhávamos melhor, né? Mas a dificuldade dessa no dia a dia, né? dentro de casa, da organização com o filho, da casa em si, das questões particulares. E o William chegava do serviço final de semana, às vezes um sábado, um domingo, nós dois ficávamos juntos. O Lucas também absorvia muito isso, porque tinha o pai dentro de casa 2 dias, né? Então, tinha isso também. Então, na hora que estávamos, eu terminando a faculdade já, aí surgiu uma oportunidade para você de fazer uma pós-graduação. Ah, você sim, se lembra? Exato. E foi uma dúvida, porque eu não queria fazer. Eu sei, você vai fazer. Faz, porque tem que ser feito. Você terminou o curso, vamos fazer a pós-graduação. Você tem a oportunidade de fazer. E aí, ele fez a inscrição para fazer a pós-graduação em... eu fiz a pós-graduação, fiz auditoria, perícia, Isso, né? perícia, Controladoria, né? E aí foi mantendo os Foi. estudos, né? E foi muito importante isso para a nossa vida. Então, o que eu falo, né? Nós estamos falando de empreendedorismo e tudo mais, então vamos focar nos estudos, pessoal. Não tem como ficar sem ler, sem estudar, né? Sem ver as modificações. Né? Nós estamos vendo aí a reforma tributária, tudo isso, as mudanças, temos que continuar estudando, né? O tempo todo. Então, o estudo sempre esteve presente em nossa vida. Isso é muito importante. E sempre foi ele me incentivando, e na hora que eu estava terminando, estou terminando, incentivo ele, e sempre foi uma troca. Tem que ter esse espaço. Porque senão não pode ficar só para um, né? Os direitos são iguais perante, né? Vocês dois, porque a gente está falando de casal, e aí tudo isso tem que ser juntinho, porque junto que se faz a diferença. Exato, se faz diferença. E aí foi quando eu resolvi sair da Fiat, né? A Fiat teve algumas mudanças, então houve a necessidade de desligar da empresa. Sim. Né? E aí nós queríamos muito empreender. Gente do céu, aí começou a realidade do empreendedorismo. Sim. Né? Porque antes, uma coisa é você trabalhar numa empresa, você entra ali às 8 horas, sai às 18 e sua vida está resolvida e no final do mês você recebe o seu salário. Isso é maravilhoso. Agora, nós brasileiros, nós temos no sangue essa questão de querer ser dono do seu próprio negócio. Nós queremos empreender, o brasileiro tem isso. Então, aqui em Goiás, nós temos muita questão de abrir uma confecção, né, abrir um comércio, ir lá para Bernardo Saião, para 44, né, trabalhar na feira hippie, na Feira da Lua, nos shoppings, não sei. Alguma situação aí de empreendedorismo. E isso nós também carregamos dentro de nós. Sim. Né? E aí nós falamos, nós vamos empreender. E aí, como que nós começamos o nosso primeiro escritório? Como que foi essa carreira aí de escritório, Valéria? A gente vê muito pessoal falando, né? Contabilidade e tal. Não, a gente precisa de ponto, de nada e tal. E realmente, nós morávamos num apartamento. Nossa, um apartamento de Jardim América. Era, né? de 3 quartos. E aí, eu falei assim, vamos pegar esse quarto aqui e vamos montar nosso escritório, né? E assim nós fizemos. Compramos lá o computador, numa dificuldade, mas comprou. A impressora... Nossa Senhora, porque... Não, a impressora acho que veio depois, assim, de uns 5 meses, porque a gente ia muito lá nos ajudou bastante, né? O Sindicato dos Contadores. Gente, eles nos ajudou muito. Não, e não foi só isso. É importante falar, é bem lembrar disso aí. Sim. Porque às vezes você quer empreender,
os alunos aí, os meus ex-alunos, né, funcionários que queiram abrir seu escritório, pessoas que estão empreendendo, é importante ver aí, é SESGO, né? O SESGO, né? O SESGO, ele tem até um programa lá que é muito bom, né? Que chama Nosso Programa, ele tem até um coração nele, né? Sim. Nós começamos aí, né? O nosso programa, baixamos o nosso programa, é muito barato, né? E além disso, aí veio bem lembrar a questão da impressão, porque nós não tínhamos como imprimir, e naquela época estava tendo aquela mudança ainda do computador, DOS, o Windows, né? Toda aquela a situação ali, e era difícil, né, conseguir isso. E aí o sindicato nos ajudou muito, né? Nós fomos até o SESGO, lá o presidente, eu não sei se ele é ainda, mas era o Everaldo, né? Chegamos lá, conversamos com o Everaldo cedeu para nós o programa, compramos o programa, né? Baixamos. Isso. E ele falou, não, enquanto você não tiver impressora, pode vir aqui todo mês e imprimir os documentos. Porque antes nós não enviávamos PDF, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, gente. Tudo era no papel. Era o contra-cheque verdinho lá, que tinha que imprimir. Tinha todo um jeitinho de imprimir esse contra-cheque, porque senão a segunda via não dava certo e virava uma confusão. E eles foram nota 10 no início, viu? Nós íamos lá, eles imprimiam para nós, né? Jogávamos ali, imprimíamos o balancete, tudo aquilo. Tudo. E quantas empresas nós começamos ali? Uma empresa. Uma empresa? Nós começamos com uma empresa, levava tudo impresso, tudo arrumadinho, bonitinho. Nós começamos lá em casa com uma empresa. Exato, lá no apartamento, né? E essa empresa está até hoje conosco. E essa empresa foi fundada em 1966. Sim. Né? Nós somos o quarto contador deles. Sim. Não é isso? A Gráfica Progressa. Né? Obrigado aí, Marcelo, Zé Carlos. Um grande abraço, pessoal. Um abraço para vocês aí. Estamos juntos até hoje. Hoje até empresa do seu filho, né? E tudo daí, conosco. gente. Um grande abraço, hein? Foi importantíssimo estarmos juntos desde o início. Isso, né? E a importância, né? Porque daí começou o empreendedorismo, né? Dificuldade, a falta de recursos. É porque a gente fala em recursos. Quando você fala em recursos, aí você pensa só em recursos financeiros. Né? E a dificuldade hoje não é só isso. Não. Nós temos recursos financeiros, recurso tecnológico, né? Recurso intelectual, né? Recurso de conhecimento. Sim. Né? Onde conseguir as informações, né? Como que contabiliza uma empresa do imposto simples, né? Como que é isso? Né? Então aí você começa a ver as dificuldades do empreendedorismo. Não é isso? E foi isso. E aí eu me recordo muito, como você tinha terminado a pós-graduação, falei, vamos fazer o cadastro junto à Justiça Federal, trabalhista, para a gente dar início também às perícias, porque a gente estava em busca de algo a mais. Sempre a gente estava buscando algo a mais, porque a gente pensava, poxa, a contabilidade não pode ficar somente em débito e crédito. Ela é muito mais do que isso. E a gente foi atrás disso. A vontade de conhecer a fundo o que é realmente a contabilidade, sim. E também a forma de empreender, porque a nossa vontade também era essa, de estarmos juntos, porque eu falava assim, ele viajava, ele saía de casa para ir fazer as auditorias dele no banco, eu falava assim para ele, amor, você pode escrever, um dia nós dois vamos trabalhar um de frente para o outro. Quando a gente começou a abrir o nosso escritório lá, pulando um pouquinho, lá, a nossa mesa ficou um de frente para o outro, pessoal. Foi. Não, e é interessante isso aí, né? Porque o empreendedorismo, ele vem... você tem que estar pronto para ele. Né? E geralmente nós não estamos. É aquilo que eu falei, na realidade do brasileiro, né, que ele gosta de empreender, gosta de ser dono do seu próprio negócio, tem muitas outras coisas envolvidas nisso aí, que eu acho que é interessante nós falarmos. Né? Sim. Mas assim, antes disso, vamos falar ainda do escritório, né, como começou aí, porque nós começamos ali dentro
do apartamento, fomos atrás do sindicato, né? Isso. Recebemos essa primeira empresa que veio lá do contador Nelson dos Santos, que é perito Sim. também, né? E aí nós começamos. Aí tivemos essa primeira empresa, logo veio outra, né? E aí nós vimos que no campo ali, fomos atrás das perícias, Atrás né? das E aí nós perícias. precisamos expandir. Já começou a Uhum. mudar a realidade aí. Isso. Né? Aí nós fomos atrás, né? Conhecemos o seu Anésio, né? Que nos Isso. chamou para montar o escritório de Uma sociedade. sociedade. Né? E como Uhum. foi isso? Como começou o escritório aí? Né? Porque a gente fala aí, começou lá dentro, mas depois teve essa situação de expansão. Sim, Né? aí nós fomos atrás de uma sala, alugamos uma sala e Então, mas antes começamos. disso, nós conhecemos ainda um perito, né? Que é o seu Aham. Anésio, né? Isso. Que nos incentivou, né? A abrir o escritório. Inclusive, ele Abriu, estava abrindo estava também. abrindo também. Né? E aí nós resolvemos abrir o escritório também Em próximo em sociedade. sociedade. Né? E abrimos o escritório mexendo no início com contabilidade em si e começamos a nos aperfeiçoar com cálculos extraoficiais e cálculos oficiais. Liquidação de Liquidação de sentença. sentença. Aí fomos chamados para trabalhar para um grande banco aí também, na época, para ajudar nas liquidações de sentença. Foi muito bom na época. Naquela época, sim, pessoal, bem no início da Experts, a gente trabalhava muito com a questão de cálculos, porque havia-se muita discussão desses cálculos de financiamento. A tabela Price, né, o envolvimento de juros sobre juros. E aí nós abraçamos essa gama de informações e começamos a fazer os cálculos. Isso, aí nós ficamos sócios ali por 10 anos, Sim, né? E 10 aí, 10 anos. anos o escritório, e Uhum, depois rompemos, cada um seguiu o seu caminho, né? Seu Anésio abriu outro escritório dele com os filhos, né? E nós isso. seguimos para o nosso escritório, né? Aí ficou mesmo Experts, perícias contábeis, sócios, Uhum, William e Valéria, né? uhum. Não foi isso? Foi isso. Aí a coisa mudou também. Aí mudou de figura. Porque daí nós não tínhamos outra pessoa ali, Uhum, né? Era só nós dois. E a dificuldade, né, nisso aí é dividir os papéis, para né? não ter conflito. Para não ter conflito. Não dá briga. Porque Né? além de sócios, né, nós somos marido e mulher. Sim. Né? Então, olha a situação. Como que é? Quem que é o dono do escritório? Sou eu ou é a Valéria? Né? Como que dividir esse papel? Uhum. Não é isso? Peraí, nós somos sócios. Todo dia nós somos sócios casados, comunhão parcial de bens, meio a meio aí. Né? Mas e agora? Como gerir essa situação? Você abre seu escritório junto com a sua esposa, e agora, quem é dono? Não, eu mando mais do que você. Não, eu que mando mais. Olha aí, né? Pode ter um conflito, Sim. né, disso. Então, nós temos que pensar bem. Né? Como que nós dividimos esses papéis, dona Valéria? Falar dona Valéria, porque, pessoal, ela é a dona Valéria, viu? Pessoal, aí a gente chegamos à conclusão de que nós deveríamos realmente estipular limites dentro da área contábil. Então, dentro do escritório, vamos dizer, a parte contábil, o William, ele organiza toda a parte, né, do encerramento, da parte contábil, a parte fiscal, e aí a Valéria está ali na parte do departamento pessoal, organizando a parte de RH, juntamente com ele na parte do paralegal, que é a parte de documentação, mas nós dois, num conjunto em si, a administração da Experts. Agora, o que rege muito tudo isso daí é o senso comum do um entender que o outro tem o seu posicionamento, tem as suas lógicas de pensar, e às vezes é um ceder, o outro ceder, nem todo mundo ganha tudo ao mesmo tempo. Então, ter essa comunicação de saber aonde, aqui eu recuo agora, tudo certo. Não, aqui é minha vez de recuar, agora é com você. E não é só essa situação de recuar. Né? É o seguinte, lá nós, por exemplo, no nosso escritório, nós definimos muito bem essas funções. Eu não falo nada na questão de departamento pessoal, de recursos humanos, eu não passo nenhuma informação para os nossos clientes. Eu não faço essa assessoria. Quem faz é a dona Valéria, porque nós dividimos esses papéis.
porque senão eu posso ter um entendimento, ela pode ter outro, eu falo alguma coisa para o cliente, ela discorda, então peraí, não. Você toma conta dessa área e eu tomo conta da área fiscal, da área paralegal e a administração do escritório é nossa. Né? Então nós definimos muito bem isso aí para não ter esse conflito. Né? Porque senão vira uma coisa, uma guerra até dentro da sua própria empresa. E não é esse o objetivo. Não. O objetivo é que a empresa tenha continuidade. E o nosso objetivo é os nossos ganhos, a nossa receita, né, a nossa parte profissional. Então, são coisas distintas. A empresa vai ter continuidade, nós vamos ter os nossos honorários, né, o nosso salário, a nossa distribuição de lucro. Então, isso tem que ser muito bem definido no empreendedorismo entre o casal. Não é isso? Porque são várias etapas que o casal tem que saber separar. Não é saber separar, mas sim sentar, conversar e separar. É na parte das atividades em si, na parte de colocar em prática tudo aquilo que você conhece, igual o William citou agora. Vem a parte financeira, porque o que está entrando não é todo seu, é da empresa. Então, a gente também tem que saber separar tudo isso. E separar outra coisa, pessoal, porque como nós estamos falando do empreendedorismo entre o casal, lembra lá no início que nós falamos, nós temos um filho, né? E agora, eu trabalho o dia todo, eu e a Valéria ali, como ela disse, um de frente o outro, né? E hoje a nossa sala é assim, né? A sua sala de lá tem apenas um vidro que separa, eu te vejo, você me vê o tempo todo, né? E agora? Aí nós trabalhamos o dia todo, aquela preocupação diária do trabalho, e à noite nós ainda temos a parte familiar. Aí chega em casa, nós vamos falar de trabalho ainda. Olha que situação complicada. E nós temos os filhos que querem brincar, que querem ter atividade da família, né? E nós ainda estamos com aquele pensamento do trabalho. Então, temos que ter muito cuidado no nosso empreendedorismo para não misturar as coisas. Porque além de sócios profissionalmente, nós somos marido e mulher. Né? Então, nós temos outra situação aí. Né? O funcionário ele entra às 8, sai às 18 e esquece a empresa. O empreendedor não, ele entra ali às 8 e continua até às 8 horas do outro dia. Né? Então nós temos que conciliar isso aí. Né? Vamos voltar aqui para a lógica contábil. Nós temos que conciliar a vida profissional com a vida familiar. Né? Então temos que ter muito cuidado nisso aí para poder separar, aprender a separar essas situações. Pessoal, e não é assim, sentou, conversou e deu certo. Vai fazer uma tentativa desse jeito, não deu certo. Senta de novo, conversa, não deu certo, vamos tentar de novo. Foi difícil separar esses papéis, dona Valéria? Foi difícil no início. No início? Foi. Agora tá que nem assim, mamão com açúcar, sabe? Mas também porque só de olhar assim, já sabe o que o outro tá falando, né? Esse ano nós vamos fazer 33 anos de casados. Sim. Né? E 23 anos de experts. Né? Então, assim, é uma vida, né? Então, nós separamos muito bem esses papéis no empreendedorismo, né? E não é só isso. Né? Vamos dificultar um pouquinho essa fase do empreendedorismo entre o casal, porque além disso, de separar a vida profissional com a vida familiar, nós ainda temos, dona Valéria, de separar o dinheiro, né? Como é viver dessa forma? Porque eu tenho aqui o dinheiro que a empresa está ganhando, eu tenho que investir na empresa, eu tenho que investir na família, né? Porque o nosso dinheiro ali é um só. Né? Nós ganhamos, a nossa renda é de um mesmo local. Isso. Né? E como fazer isso aí frutificar? Isso aí é tenso. Mas dou uma dica. Gente, bom, eu agora tô ficando esperta, né? Porque estamos aí no mundo virtual, tem que ser tudo digital. Toda hora alguém tá falando isso para mim e tal. Então a gente muda a regra do jogo. Mas tem que ser anotado. Sabe aquele movimento de caixa que você tem que ter de entrada e saída? Você tem que ter dentro da sua casa. Recebeu um dinheiro assim, depositou, anota. Gastou isso e vai gastar, porque depois tem gente que fala, mas aquele dinheiro tá lá, né, aplicado. Não, mas gastou com isso, isso e isso, né? Então, precisa anotar.
E eu me recordo muito, até mesmo antes da gente começar a empreender, saber que, assim, nós nem imaginávamos que ia ser donos de escritório, que ia montar o escritório para nós. Assim que nós casamos, nós tínhamos um livro que era de caixa, lembra? Lembro. Que a gente juntava o seu pagamento com o meu pagamento para poder abater as despesas, sempre foi tudo anotado. Gente, até o pão que a gente comprava, a gente anotava lá. É interessante Para falar ter isso. noção do que está entrando, do que tem. É, E porque, saindo, né? isso, porque muitos casais, quando estão aí no empreendedorismo, eles confundem a vida pessoal com a vida profissional, né? Então, nós temos que separar isso aí, né? E nós sempre fomos muito organizados nessa situação. Sempre, igual a Valéria falou, usava o livro caixa, né? Então, nós temos que entender que a vida profissional, a empresa é uma coisa, a vida pessoal é outra. E nós temos que dividir isso, tanto na parte íntima nossa, como na parte profissional. Sim. Né? Então, é importante nós decidirmos isso, porque tem aquela aplicação, igual a Valéria falou. Mas que aplicação que é essa? Quem que fez a aplicação? É a aplicação nossa, minha ou dela, ou é a aplicação do escritório? Então, pessoal, organização na vida financeira, organização na vida profissional. Nós temos que separar o que é empresa, o que é pessoal. Né? Então, se nós temos ali, o que é o meu rendimento lá na empresa, dona Valéria? O que eu retiro? O que eu ganho lá? Prolabore. Eu ganho Prolabore, então eu vivo do meu Prolabore. Né? E além do Prolabore, nós temos a distribuição de lucros, se a empresa der lucro. Né? Então, não posso confundir e querer gastar aquela aplicação, ir ali no restaurante, tomar um vinho e querer pagar com o cartão do escritório. Isso. Não, peraí. O que eu gastei ali foi eu. Né? Eu e a Valéria, nós fomos jantar, tomamos um vinho, fomos no restaurante e tal. Nós pagamos ali com o nosso Prolabore. Não é com o dinheiro da empresa. Então, nós, casais empreendedores, né, que estão aí, nós estamos falando de uma empresa familiar, de uma empresa pequena igual a nossa. E nós temos as grandes empresas aí, familiares. Sim. Não vou entrar nesse detalhe. Né? Nós estamos mostrando aí a nossa empresa, que é uma empresa pequena, né? Uma empresa familiar, montada aqui entre o Willi e o Valério, o casal, e esse casal está sobrevivendo disso. Eles vivem da família, vivem do escritório ali, da empresa que eles montaram. Né? Então é interessante vocês organizarem a vida pessoal, organizar a vida financeira de vocês, saber viver com o dinheiro do seu Prolabore, com o dinheiro da sua distribuição de lucro. Mas eu tenho lá tantos mil lá na conta da empresa. Opa, você falou certo. Da empresa. Conta da empresa. Isso é para investir na empresa. Então temos que ter esse cuidado, temos que saber fazer essa divisão. É difícil, dona Valéria, é isso? É difícil. No início, tem que ter aquela, como é que fala? Dedicação. E também aquela questão assim de você saber que o momento não está para você ficar saindo, não está para você gastar com qualquer coisa. Tem que passar por um período de adaptação e isso envolve você se isentar de algumas coisas. Então, nem sempre a vontade no início, ela pode falar mais alto. Porque o que está em jogo aí é um empreendimento que vocês estão montando que não é só para agora. Ele tem que ter durabilidade. Ele tem que ir para frente. Ninguém cria ou surge com a empresa pensando que vai ficar 2, 3 meses e está tudo certo. Só a sua empresa com prazo determinado, né? Mas se for o caso, é para seguir por muito tempo, porque é da onde está saindo o rendimento da família. Então, não pode pensar só naquele momento. Essa ânsia de querer as coisas no início, ela vem muito forte, principalmente quando você vê que o seu trabalho está tendo um retorno. Então, aí a gente depara com isso mesmo. Eu posso sim ir ali gastar com uma bolsa? Sim, eu posso ir ali comprar um sapato e tal. Não é bem assim, porque o dinheiro até então não é seu. No início, o dinheiro é da empresa. Por quê? A prioridade tem que ser dada para a empresa, para depois pensar em você. Então, é importante falar isso, que o planejamento financeiro, pessoal, tem que estar à frente ali.
Ah, mas a empresa é minha. Ok, a empresa é sua. Aí sim melhora o planejamento financeiro. Tá? Nós temos que entender isso, porque às vezes o casal quer empreender, aí eu trabalho numa empresa, vou lá, tem meu acerto, tem um dinheirinho aplicado, falo, não, eu vou investir, eu vou abrir uma confecção. Né? Eu vou abrir uma confecção, que em Goiânia é confecção. Né? Então eu vou abrir uma confecção, vou pôr uma loja lá na 44, na Bernardo Saião, em outros lugares aí. Né? Eu estou lembrando dessas duas agora, por isso que eu, né, eu falei. Então eu vou abrir. Aí você se depara numa situação seguinte. Eu tenho que pagar as despesas da empresa, eu tenho que pagar as despesas do aluguel da empresa ali, e eu tenho também que pagar o colégio do meu filho, né? Eu tenho que fazer compras no supermercado para o mês lá em casa. E agora, eu peguei aquele dinheiro do meu acerto e investi na minha pequena empresa. Né? Eu investi na pequena empresa. E agora? E as eventualidades E que eu não aparecem? posso tirar o dinheiro ali para usar. Né? Eu tenho que definir. Por isso que nós falamos aqui do planejamento financeiro. Por isso que a dona Valéria nos alertou aqui do livro Caixa. Vamos fazer o livro Caixa familiar, né? O nosso livro Caixa da nossa vida pessoal. Não só da empresa, porque na empresa ali eu tenho minha contabilidade, eu tenho meu balancete, e ele vai sair, ele vai me mostrar como está. Né? E agora na minha vida familiar? Né? Eu tenho, eu quero gastar, eu quero ir no supermercado, eu quero viajar no final de semana, eu quero ir para Pirinópolis, para Caldas Novas, né? E aí vai, Goiás Velho, e vou gastando. Mas espera aí, eu tenho dinheiro para isso? Não, eu tenho uma aplicação lá na empresa. Gente, me desculpe, está errado. Não vai dar certo esse empreendedorismo do casal. Então nós temos que separar isso, fazer o planejamento financeiro. Não pode ter confusão patrimonial. Não pode haver confusão patrimonial. O que é da empresa e o que é da pessoa física é da pessoa física. Ok, né? Então vocês viram que essa empresa familiar, essa empresa do casal, ela vai impactar na família. E né? muito. Amor, foi fácil essa situação? Isso aí, esse impacto que gerou? O que você tem a dizer disso aí? Fácil não foi, mas foi construtivo. Crescemos muito com tudo isso. E hoje a gente vê que é muito simples se organizar. Só que, realmente, no início, tem que ter essa dedicação, tem que ter essa separação, tem que ter essa organização interna, né? Dentro da sua casa, até porque hoje as crianças estão aí, a gente quer dar de tudo e do bom e do melhor para as crianças, e muitas vezes não é bem assim. Então, tudo isso influencia na tomada de decisão para um gasto que vai influenciar a sua empresa. Então, tem que ser bem analisado e bem separado. Mas dá certo? Não, legal. É isso que a dona Valéria falou, né, gente? Porque dá certo, né? Empreender dá certo. No entanto, igual ela falou, organização documental, né? Organização financeira, estudo, né? E empreender no seu negócio mesmo. Ler, procurar, buscar informações que venham seu negócio, somar, né? Isso, para o seu negócio, independente que seja uma confecção, que seja um escritório, que seja um consultório, uma lanchonete, o que for. O que vai fazer você ter a rentabilidade do seu negócio é justamente essa organização. Então, é necessário você entender o que você está fazendo. E você, gosta realmente do que você faz? Né? Olhar para você e ver, você está gostando disso? Você gosta disso? Você quer viver disso? Você gosta do que faz, William? Eu gosto do que eu faço. Né? Eu gosto do que eu faço. Então, assim, vamos buscar a educação. Educação financeira, educação psicológica, né? Tudo isso para poder conviver, empresa familiar. Tá, pessoal? Porque isso é muito difícil. Olha, vamos buscar o Sebrae, que dá curso aí direto aí, vamos nos especializar, vamos tentar entender. Nós não nascemos sabendo, pessoal. Vamos buscar o conhecimento. Tá? Porque às vezes você fala, não, aquilo que o Sebrae vai passar lá é muito simples e tal. É simples, mas a maioria das pessoas não sabe o que é um movimento de caixa. Não sabe como separar o que é da empresa, o que é pessoal. Né? Não é simples, não.
A coisa é importante. É Olha só, importante. aquilo que eu falei no início, trabalhar como funcionário é bom. Entrou às 8, sai às 18. Né? O empreendedor, não. 24 horas por dia pensando no seu negócio. E aí, como separar isso com a família? Né? Olha só como é as férias. Dona Valéria, conta para nós como que é as férias. Eu quero férias de novo. Você desliga de tudo? Como que funciona isso? Você é dono do escritório, você tem ali 20 funcionários, tem lá uma quantidade enorme de empresas. Como é? Você saiu de férias, nós pegamos o carro aqui, viajamos para a praia e pronto. Esquecemos o Aí, mundo. pessoal, eu falo assim, nós vamos mudar só a nossa mesa de lugar. No momento, nós estamos com a mesa na praia, nós estamos na mesa assim, porque assim, não dá para você desligar 100%. Se a gente falar que consegue desligar, é mentira, não consegue. Mas dá sim para aproveitar, tirar aquele momento, aquele espaço, amanhã, vai fazer um passeio, programa, amanhã eu tô fora de área, mas assim que possível eu tô retornando, eu tô respondendo os WhatsApp, tô vendo e-mail, tô organizando as informações com a turminha lá no escritório, que são sensacionais. Não podemos deixar de falar. Que aquela turma lá, vou te contar, cada um é São mais profissionais. expert do que o outro, né? Então, assim, tem esses porventura. E não dá para tirar 30 dias, gente. Não dá. Eu acho que tem muito tempo que a gente não tira 30 dias de férias. Muitos anos. Muitos anos, Mas dá para descansar. Você me lembrou da música, né? Meu escritório é na praia, estou sempre na área, né? É importante, né? Principalmente, você falou, mas eu estou ali o tempo todo, então você não tira férias? Eu tiro férias, nós tiramos férias, né? Só que a empresa é nossa. Nós não podemos desligar 100%, mas nós temos que fazer uma rotina para que as férias aconteçam. Né? Programar. Exato, tudo depende de planejamento. Isso. Né? Peraí, eu estou indo para a praia agora, meus filhos estão ali, eu vou parar para abrir o laptop aqui, trabalhar, pôr na mesa lá da praia ali, do boteco, quando você está tomando uma, e ficar trabalhando. Não, não é isso. Né? Programe suas horas, olhe o seu WhatsApp na hora que for preciso. Tem um cliente para responder, está com urgência, liga no seu escritório e fala, responde o doutor fulano aí, ele está precisando, está com urgência. Né? Ou então, às vezes, uma coisa que você dá para resolver por ali, resolva. Mas programe. Né? Faz o seu horário ali na praia, vai brincar, vai jogar uma bola, vai entrar na água, né? Seja o que for. Falo praia porque geralmente nós gostamos muito de praia, né? Mas qualquer aventura que você for fazer, né? Então você tem que programar, tem que se desligar um pouco também. Mas não desliga 100%, que é impossível. Quem falar que desliga, eu não sei. Não sei, porque eu nunca consegui. Tem que aprender. Né? Tem que aprender. Tem que aprender. Eu viajo, levo meu laptop, levo as senhas, tudo. E para poder, naquele horário que eu estou no hotel lá, que dá para fazer alguma coisa, eu vou lá, entro, faço, né? E vou resolvendo as pendências. E até mesmo a turminha que acompanha a gente já há muito tempo aí, já entende isso e não fica com raiva. As crianças, às vezes, estavam lá no hotel, não, agora é hora de eu responder, deixa eu ver isso aqui. Eu quero sair, eu quero mexer com isso. Hoje eles já entendem que precisa realmente desse tempo, desse espaço, porque empreendedor é isso. Né? É importante. É a dedicação do seu negócio. Tem um ditado que fala, né? O olho, como é que é? O olho do dono que engorda o boi, é o né? boi, é um negócio assim, não é? Tem isso, né? Não sei quem falava isso, acho que era minha avó, mas falava isso. Eu não sei se era bem assim não, né? Mas é isso aí. Mas se a gente não ficar 100% de cima, assim, olhando e tudo, a questão é o carinho que a gente tem. A gente tem pelos nossos clientes e o carinho que a gente tem para a turminha que nós estamos deixando. Assim, a galera fala turminha, pessoal, mas são profissionais, tá? Sim. Nós estamos deixando, nós temos lá no nosso escritório. Turminha carinhosa, amor, vai. São profissionais qualificados, pessoas que dedicam à empresa, né? Nós temos pessoas ali que estavam conosco já há quase 20 anos, né? Então, assim, para vocês verem como que são profissionais mesmo. Né? Então, isso é importante falar, porque vai dando a base para a sua empresa. Sim. Né? Vai formando ali essa estrutura toda para você poder construir esse empreendedorismo na família, né? Você, o casal. Pois não é fácil, é difícil. Tem as suas contrariedades? Tem suas discussões? Tem.
né? Mas aí mistura casal, a vida do casal com a vida profissional, vocês discutem a mesma coisa. Tem hora que a gente tá com raiva de um negócio que aconteceu na empresa, aí chega em casa, tá meio emburrado, mas tem que mudar isso aí. Tem que ter um Toma cuidado. uma cervejinha que passa. Né? Um vinhozinho, Um né? vinho passa. Então, Mas é o que a gente fala, né? Acontece no escritório é dentro do escritório. Lá fora é outra conversa. mas Logicamente, a gente não consegue 100%. Mas é importante Porque tem hora que passa raiva, gente. Nossa Eu Senhora. que passo raiva, né? Olha aí, gente, tá vendo, né? Por isso que eu tô falando desde o início. Dona Valéria. Eu ia falar Dona Onça, mas não vou não. Senhor William. Né? Então, e às vezes, pessoal, essa engrenagem familiar, né? Toda manhã, nós fazemos nossa reunião também. Nós estamos vindo de lá e conversamos sobre a empresa. Né? Então, aqui nós já adiantamos um expediente. E a mesma coisa na hora que nós estamos voltando. Então, já estamos adiantando alguma coisa ali. E então, tem as suas vantagens. Tem, né? mas também, gente, deixa eu falar, tem dia que a gente não conversa o que precisava conversar. Às vezes, tem um cliente que fala um trem, quer uma explicação, quer uma organização. Eu falo, vou verificar com o senhor William e retorno. E passa o dia, eu não verifiquei. O tanto que fica corrido e as coisas vão tomando uma proporção, quando você vê o dia já acabou. Mesmo a nossa sala sendo uma ao lado da outra. Uma do lado da outra. Né? Ontem, a dona Valéria teve reunião com o cliente, reunião virtual, às 20 horas. Né? Então, para vocês verem como é. Enquanto ela estava fazendo, eu estava resolvendo outra situação também. Sim. Né? Então, para vocês verem, não acaba o empreendedorismo, né? Ali o familiar, misturou, bagunçou, porque é uma reunião às 20 horas. Mas mesmo dentro da empresa isso acontece. Mesmo nas empresas que você não é o proprietário. Né? Então, você tem que dedicar ao seu negócio. Sim. Né? E conciliar isso aí. Né? É importante nós falarmos dessa conciliação, né? de saber, né? Ver as duas situações, família e profissão. Né? E é importante, pessoal, que seus filhos também vão vendo aquela organização familiar, aquele planejamento financeiro, eles vão, aquilo vai ficando como exemplo, né? Porque daqui a uns dias seus filhos também vão estar empreendendo. Né? Ou passou num concurso, ou também entraram numa empresa para trabalhar, tudo, mas eles vão vendo o exemplo do planejamento. Da organização. Né? Da organização, dos estudos, da necessidade de sempre permanecer estudando. Né? Isso é importante demais. Ninguém sabe tudo. Né? E você está sempre ali, isso é bom para a cabeça, bom, né? Para as doenças psicológicas, né? Você está estudando, né? Minha filha é psicóloga, né? Tá o tempo todo falando aí, né? O Lucas é o meu filho, nosso filho, né? Advogado, então tudo ali eles viram esse exemplo, eles conviveram conosco esse tempo todo falando em planejamento, né? Planejamento financeiro, estudo, e eles estão continuando dessa forma. Organização. E eu penso, né, Dona Valéria, até na questão da sucessão, na questão de deixar um legado familiar, né? Isso é muito importante. Muito importante. Você faz aí. parte, né, do contexto de toda essa organização, de todo esse trabalho, de toda essa dedicação que a gente fala. Por aquilo que você gosta. Porque empreender não é só construir uma empresa. Não. Né? Empreender é dar exemplo, é deixar um legado, né, para que isso continue. Isso. Né? Então, isso é muito importante falar sobre isso. É isso mesmo. Não que a gente queira aposentar, né, gente? Mas é o que a gente precisa deixar demonstrado que isso deu certo e dá certo com você também. Então, é fácil da gente se organizar, planejar e fazer as coisas acontecer. Agora, dedicação e vontade de dar certo tem que partir de você. Nós falamos aí que deu certo, realmente a nossa empresa aí com 23 anos e tá tendo continuidade. Hoje nós temos nossa sede própria, tudo, né? Mas, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu fiquei pensando em tudo isso que nós falamos aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso, dona Onça? Dona Valéria, falar assim, você vai cortar isso, né? Vou. Tá bom. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque nós estamos aí 23 anos do nosso escritório, né?
olhando hoje, vamos olhar aí lá para aquela época ainda que nós colocávamos 10 litros de gasolina só no carro, né, para poder andar o mês todo, né? Vamos voltar nesse tempo. E você, aquela Valéria ali, nós estávamos começando a vida, né? Como você vê isso hoje? Você começaria isso? Não? Você teria coragem de empreender novamente e ir a mais um comigo? Porque eu também sou meio chato, né? Mas você... Meio? Eu acho que é só meio, né? Mas você teria coragem de começar isso tudo novamente? O que você fala disso? Não pelo fato da gente estar hoje aqui falando, né, e demonstrando que a nossa estratégia deu certo, não por isso, mas sim eu começaria tudo de novo, porque o que mais nos dá força é a vontade de vencer, tanto a sua vontade quanto a minha. Então, isso eu acho que foi, sabe aquele potinho de ouro, assim, aquela pitadinha no negócio? Uhum. É isso. É o brilho de ver no rosto dele a vontade dele vencer. E isso me deu mais vontade ainda de juntar e vencer também, porque eu tinha essa vontade. Então, assim, são momentos que não são fáceis, não é só sol, Abriu e deu não certo, é mas abriu e deu certo, não é falta isso. Tem dinheiro. dificuldade, Nossa. tem falta de dinheiro, tem problemas, tem discussão, tem raiva, sim, que a gente passa, mas há um respeito mútuo, há uma complexidade do negócio que faz com que nós dois entendemos que isso é importante. E eu começaria assim tudo de novo, senhor William Meu Santana. amor, olhando para esses olhinhos aí, né? Mas você falando isso aí, nós temos que ser parceiros, tá? Nós somos parceiros um do outro. Eu quero que ela cresça e ela quer que eu cresça, né? Eu não estou querendo ser melhor do que ela e nem ela quer ser melhor do que eu, né? Então, assim, eu ouvi uma frase uma vez, a pessoa falou assim, o amor não é só um sentimento, ele também é uma escolha, né? Então eu escolhi amar a Dona Valéria, né? Eu a amo pelo sentimento, né? E quero que nossas coisas deem certo. Eu quero que as coisas cresçam, né? Eu quero que nossa empresa, nossa família cresça. Então isso é muito importante, tá? Então assim, por que nossa empresa deu certo até hoje? É por causa de tudo isso, pelo que ela falou, pela cumplicidade, né? Pela vontade de dar certo, pelo planejamento. Você disse muito bem, não foi fácil. Não foi fácil, faltou dinheiro, foi férias frustradas, não podemos viajar, o dinheiro nós temos que investir ali, nós temos que fazer isso. Né? Eu quero trocar de carro, quero comprar um carro novo, esse ano não dá. Vamos esperar mais 6 meses aí, né? Então Isso. aconteceu muito isso, tá? Mas as coisas dão certo. Você tem que pensar positivo, né? Oração, né? Quem é de Deus, né? Tem que orar, tem que pedir a Deus para que as coisas aconteçam. Acreditar. Persistência, né? Agora eu te devolvo uma pergunta, meu Deus. então. Você me fez uma, agora é minha vez, né, pessoal? É assim que funciona. Tá. Em algum momento dessa trajetória, passou na sua cabeça que não daria certo? Não, essa pergunta é difícil, né? Pensar que não daria certo. Eu nunca perguntei isso para ele, mas uai. Em algum momento dessa trajetória toda, nós, de experts aí, de empreendedor, de empresário, professor, auditor, você achou que não daria certo? Assim, pensar que não daria certo, eu nunca pensei. Né? Mas, assim, às vezes, quando você passa por uma dificuldade ali, tá faltando dinheiro aqui, nós precisamos fazer isso, as coisas não saíram como a gente quer e tal. Às vezes eu pensei, não, vamos mudar o rumo, né? Tal, mas sempre eu pensei que deu certo, que daria certo. Porque teve dificuldades extremas, né? Teve momentos que nós falamos, puxa vida, tudo vai desmoronar. Né? Tudo que nós construímos até agora vai acabar. Né? Mas não, desistir, assim, eu nunca pensei, não. Tá? Mudamos a rota várias vezes, pessoal. Mas isso que é importante, amor, porque você muda. O planejamento, ele não pode ser engessado. Não. Né? O planejamento, ele tem que ser
podendo ser alterado, justamente de acordo com as circunstâncias. Né? Nós não estamos aí com uma guerra acontecendo aí, né? As coisas mudaram. Né? A empresa exportava para tal lugar, exportava para a Argentina, por exemplo. Aí vai ver, a Argentina fechou as portas naquele negócio. Eu vou continuar produzindo para vender para lá? Não. Eu tenho que mudar o planejamento. E muitas vezes nós fizemos isso. Sim. Né? Estávamos num rumo e mudamos Tomamos por outra ali. direção. Mas uma coisa que eu gosto muito com a gente, com a nossa família, é essa situação da oração. Isso dá muita força para nós. Né? Dá muita força. Então, assim, nós acreditamos em Deus. Então, quem não acredita, ou quem. Não estou falando de religião, nada disso. Né? Mas nós acreditamos e achamos que Ele nos ajuda muito. Né? Foi com fé, com oração, persistência. Sim. Né? Não foi dessa forma? Foi. Muita briga também, muita discussão. Tal, mas tudo foi relevado. Né? O tempo está descendo aí, tá? Mas é desse jeito. É desse jeito, pessoal. Não, tem muita história mesmo. Tem muita história e, assim, se nossa história de vida, de casal, de empreendedorismo, puder inspirar vocês que estão aí do lado, pelo menos um. Pelo menos um. Nós ficaremos muito felizes com isso. Né? Porque se inspirou, se deu energia aí do outro lado. Se acendeu uma luz, né? Alguma coisa, eu acho que nós conseguimos o nosso objetivo. Isso. Né? O nosso legado, vamos dizer, porque o legado não é só na família ali, não. Nós devemos inspirar as outras pessoas. As outras pessoas também. Eu acho importante isso. Uma palavra, então, Dona Valéria, para nós encerrarmos esse bate-papo hoje, que eu acho que esse podcast foi muito legal, muito íntimo. Então, foi. Nossa, fez lembrar legal, né? Tantas coisinhas lá atrás, assim, gostosas que a gente passou. Não sei se era muito, não, porque a Belina deu muito trabalho, né? A Belina deu muito trabalho. Eu lembro que ela tinha um problema das velas, né? Que a gente... Tinha. Nossa, que coisa era aquilo. Você ia andando na Belina, já começava a falhar. Aí eu tinha uma quantidade de velas lá. Muitas velas, pessoal. Aí tinha que parar a Berlina e ir lá e trocar. Era uma que não funcionava, né? Ir lá e trocava e a Valéria ficava lixando elas dentro do carro. Pra já pegar da próxima vez limpa, né? Não, porque... Como é que você teve coragem de falar isso? Você não fica com vergonha de contar essa história, não? Que começou, eu não ia falar, não. Não, pessoal, vamos embora. Tá bom, pessoal. Muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui. Tá? Vamos... continuar com o nosso podcast. Eu agradeço as mensagens que nós recebemos sempre de vocês, isso é muito importante, né? As pessoas que nos procuraram no escritório através do podcast. Então, um grande carinho aí. Um grande carinho, né? Obrigado a vocês, obrigado aos nossos colaboradores da Experts, né? Aos nossos clientes. Aos nossos clientes. Né? Então, assim, muito obrigado. Espero vê-los novamente semana que vem. Espero que vocês coloquem as mensagens de vocês. Mande o coraçãozinho. Como é que é, amor? O coraçãozinho que faz? Pessoal, manda o coraçãozinho. Eu adoro. Muito obrigado. Sua palavra. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.